Certo, a partir de agora tá gravando. Boa noite, professor Alisson. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. E aí, como é que tá a vida? Tá tirando as coisas ruins, O resto tá bom, né? o resto tá quase ficando pior. Onde você tá, cara? Você tá na escola? Não, é meu Ah, o grande Nietzsche ali atrás. sei quem é. Conheço ele, cara. Ele fala uns trem massa. Parecendo um Nietzsche com esse bigodinho seu. Véi, a gente faz o que pode. Deixa eu só dar um grito lá no grupo de novo. Começar a falar grosso, né? Dá bug. Certo, o pessoal tá terminando de entrar. O Alisson, você vai precisar compartilhar a tela ou se você quiser gravar também, tá? É só você me falar que eu autorizo daqui. Não, preciso não. Olha, o Simon Gabriel está aqui. Você vê, né? Quanto tempo que eu não dou uma aula pro Simon? Ele logou, né? Mas será que ele tá aí ouvindo? Deve Milagres acontecem, né? É claro que eu tô. Ah, ó. Certo, já tem 27. Nossa, você é um pé. Vou ficar olhando pra cima aqui, porque eu liguei todo mundo aqui no monitor, que fica mais fácil pra eu ver quem tá aí. Pessoal. Beleza, eu acho que a gente já pode começar. E são Primeira todas vez. as terceiras, Alexandre? São 3 terceiras, mas eu sou professor só da terceira A e da B, né? Mas eu estendi o convite para C. Seguinte, gente, eu nunca apareci, né? Primeira vez que eu apareço numa aula, tive até que vestir roupa, né? Eu assim, nunca dei aula com roupas apropriadas, já que eu não apareço, né? Ainda bem que você vestiu, né? Ah, tem que vestir, né, cara? Triste. O bom de trabalhar em casa é isso, né? Tem um pouco mais de liberdade. Maria Eduarda perguntou que quem tá dando aula de física. Não, o terceiro de física sou eu, Maria Eduarda. Ou Duda. É só de sociologia que não. Né? Então, de hoje a aula de sociologia é só para ir para B e a C é outro professor, é a Rosaninha. Aí eu estendi o convite para todos, né? Hoje a gente tem um convidado aqui, certo? Então, beleza, a gente pode começar. Temos como convidado o professor Alisson Aquino, né, filósofo. Ele é professor de filosofia e sociologia lá no CEPI, dá outras disciplinas também, né? Que quando a gente trabalha lá, a gente dá muitas disciplinas, não só as nossas, né? Temos como convidado o Simon também, né? Resolveu aparecer hoje. Tô brincando, o Simon aparece às vezes. Tá? Mas beleza. Tá com você, professor Alisson, né? Se você quiser conversar já com os meninos. Beleza, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço aí, né, professor Alexandre, pelo convite. Eu e o Alexandre, nós trabalhamos juntos durante um ano, né, Alexandre, mais ou menos, lá no CEPI, em Oséias, e depois Foi um ano e meio. Um ano e meio, né? Acabamos aí nos separando da escola. Infelizmente, vocês
estão com ele aí, né? Sei que a presença dele, essa beleza que ele tem aí, não deve agradar muito vocês, mas um professor excelente, isso aí eu tenho certeza. E é uma alegria poder conversar um pouquinho com vocês, não chamo nem de aula, não. Eu acho que filosofia e sociologia não deveria ser chamado de aula, mas sim de conversa reflexiva. Infelizmente, hoje em dia ainda é muito desvalorizado, né? A filosofia e a sociologia, ainda mais pelo atual governo que nós estamos. E é um pouco disso nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar das formas de governo dentro da sociologia. Tentei fazer algo um pouco mais dinâmico, não ficar preso simplesmente aos conceitos do que é as 3 principais formas do governo, que é a monarquia, a república e o anarquismo, mas sim fazer um contexto filosófico histórico de como surgiu, quem por primeiro pensou essas formas de governo, voltando lá em Aristóteles. Tenho certeza que todos vocês estudaram muito bem filosofia na primeira série do ensino médio, né? Então vão estar bem afiados aí em Aristóteles. E realmente é um prazer, beleza? Quando quiserem fazer alguma pergunta, estou com a tela aberta com o rostinho de vocês aqui, então dá para ver que vocês estão sinalizando que querem perguntar. Então é só abrir o microfone e perguntar, questionar, estamos aqui para debater, beleza? Então, pessoal, o Alexandre, quando ele me convidou, ele falou assim, olha, primeiro nós temos que fazer uma revisão lá nas terceiras séries, um pouco sobre sociologia, e o tema que nós escolhemos para revisar foi esse, né? As formas de governo existentes e as 3 principais formas, que são as que mais caem nos vestibulares e Enem, que está batendo aí na porta de vocês, né? A água já começa a bater e eu acho que vocês devem estar um pouco apreensivos, como eu estive, o Alexandre esteve, e vocês mais ainda pelo momento que nós vivemos, né? Mas hoje nós vamos então falar dessas formas de governo. O que é uma forma de governo primeiro? A primeira coisa que nós temos que entender é isso. O que é uma forma de governo? Forma de governo nada mais consiste numa política de governança adotada pelas nações. Então, cada nação ela escolhe a sua política de governança. Eu sei que é um nome feio, mas é bem esse o nome sociológico que Emile Durkheim vai dar. Uma política de governança que a nação escolhe. No caso do Brasil, nós escolhemos uma república presidencialista, que existe também a república parlamentarista, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho delas. O Brasil já foi também uma monarquia, beleza? Uma monarquia na época de Dom Pedro, das regências de Dom Pedro II, e já existiu um pouco também de anarquismo dentro do Brasil. O Brasil já foi, de certa forma, anarquista, não oficialmente, mas já teve governantes que foram anarquistas no sentido literal do sentido de governo anarquista, né? Que a gente sabe que anarquismo ele acabou perdendo um pouco do sentido quando, por exemplo, a avó do Alexandre chega no quarto dele e fala: olha que anarquia está aqui. Isso não é uma forma de governo, isso é só uma bagunça que o professor mantém dentro do quarto dele. Mas a anarquia, ela é um governo, sim, que tem as suas normas, tem as suas leis e visa um bem comum. Tanto que a anarquia, às vezes, é confundida com os ideais do comunismo, não do socialismo, porque eu acredito que vocês sabem que comunismo e socialismo são coisas distintas e o anarquismo, ele é, de certa forma, confundido com o comunismo. Até aqui nesse primeiro ponto, nessa introdução geral, alguém quer falar alguma coisa? Se tiver aí no chat, viu, Alexandre, você vai falando que eu não consigo ler o chat, não. Eu pedi aqui para caso tenham dúvidas também, pode mandar no chat privado que eu faço perguntas para você, caso alguém tenha vergonha, né? Inclusive a gente já recebeu uma aqui. O que seria a anarquia exatamente? O que seria a anarquia exatamente? Essa pergunta é boa. Eu gosto porque, como eu disse, o conceito de anarquismo ele é muito complexo hoje em dia, né? Não diria tão complexo, diria um pouco deturpado. Da mesma forma que hoje em dia muitos conceitos são deturpados, né? Nós temos conceitos, por exemplo, conceitos que eu acho que vocês escutam falar muito.
Feminismo é deturpado, comunismo é deturpado, muitas coisas são deturpadas. E assim também o anarquismo. O anarquismo nada mais é do que uma ideologia revolucionária que se fundamenta em princípios determinados, com bases ali que se definem a partir de uma crítica de dominação e da defesa da autoquestão. O que é isso? Falei um pouco os termos sociológicos, mas vamos explicar. O anarquismo ele tem princípios determinados. Quais são os princípios determinados do anarquismo? Uma forma de governo, pessoal, que não teria simplesmente um governante, não teria simplesmente uma pessoa à frente, e sim uma defesa da autoquestão. O que é essa defesa de autoquestão? Vocês devem ter estudado em filosofia, na primeira série, a questão da ágora filosófica da Grécia Antiga, onde o povo se reunia, o povo tomava suas decisões em prol dos seus benefícios, em prol dos seus quereres, dos seus desejos. E o anarquismo seria mais ou menos isso. Só que hoje em dia, o anarquismo ele respeita aí termos estruturais, onde ele defende uma transformação social e que se fundamentam os seus meios, as suas decisões seriam fundamentadas nos fins. Eles não tomam uma decisão simplesmente pensando naquele momento. Ele toma uma decisão, o governante, a forma de governo anarquista, ela vai tomar uma decisão focada no fim, focada no seu resultado. Ou seja, se eu tomo a decisão hoje de fazer tal lei, de impor tal lei na minha nação, num consenso geral de autogestão, melhor dizendo. Essa decisão minha tem que gerar um bem comum, um bem estrutural no final. Então, o anarquismo seria mais ou menos isso. Não teria um governante em si, teriam pessoas defendendo uma autogestão. O próprio povo se governaria. Não sei se eu consegui responder de uma forma clara. Professor, eu recebi uma pergunta que você comentou, né, da diferença que socialismo e comunismo são diferentes, né? Que um é um é um tipo de forma de governo, o outro é um tipo de economia, né? Mas a gente recebeu essa dúvida, você poderia explicar para a gente essa diferença, então? A forma mais básica de explicar para vocês é da seguinte forma. O comunismo é a prática, o socialismo são os ideais, beleza? Quando, por exemplo, eu falo comunismo e socialismo com vocês, eu tenho certeza que na mente de vocês vem um filósofo que irão estudar esse bimestre, que é Karl Marx, né? E Karl Marx, na verdade, ele não propõe um comunismo, ele propõe ideias, criticando o capitalismo, ele propõe ideias socialistas. E quando uma sociedade por si, uma nação por si, decide viver esses ideais socialistas, de um governo onde o povo iria, de certa forma, se autodividir ali, dividir os seus bens para voltar da mesma forma para si os bens, de uma forma mais reestruturada, quando uma nação decide viver esses ideais socialistas, que são o contrário do capitalismo, nós temos então um comunismo. Quando, por exemplo, a China se diz comunista, mas ela é comunista de uma forma econômica, beleza? Porque a economia da China, ela vive em prol do comunismo. Apesar da China, hoje em dia, ela ser um país comunista de mercado aberto. O que é um país comunista de mercado aberto? Eles vivem os ideais socialistas, instauraram o comunismo, que é a prática do socialismo, porém o seu mercado é de livre comércio com as outras nações, porque eles entenderam que o comunismo por si só não conseguiria alimentar a sociedade. Então, eles precisavam abrir o mercado. Então, socialismo explicando. Socialismo são os ideais, comunismo é a prática. Vocês guardando isso no Enem, caso caia essa comparação, que raramente cai, vocês vão conseguir responder. Mais alguma, Lelê? Não, cara, não chegou mais nenhuma até agora. Pode então, bora continuar. seguir. Pessoal, então, como eu disse, vamos lá em Aristóteles, né? Aristóteles, o terceiro filósofo aí da era socrática. Como vocês sabem, a filosofia ela se divide em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Aristóteles era discípulo de Platão e Platão discípulo de Sócrates. Aristóteles foi o primeiro cara a pensar as formas de governo. Claro que Sócrates, nos escritos de Platão, Sócrates ele é
definido como um cara que pensou uma forma de governo ideal para a polis grega, beleza? Porém, nós vamos ver aí que Aristóteles que vai acabando definindo essas formas de governo de uma forma mais estruturada. E quais são? Aristóteles ele define a forma de governo legítima e ilegítima. Hoje aqui nós vamos nos ater somente às legítimas, beleza? Quais são as 3 formas de governo que Aristóteles propõe, então? A primeira forma, a monarquia, onde o rei teria o poder supremo. A segunda forma, a aristocracia, onde alguns nobres, algumas pessoas que teriam méritos, participariam do poder, teriam parte no poder. E, por fim, a democracia. E a democracia seria onde o povo detém o controle político. A democracia também, pessoal, quando vocês forem, caso alguém aí for fazer um vestibular específico de uma área de humanas, possa ser que quando fale de forma de governo na filosofia de Aristóteles, eles não falem democracia, e sim coloquem o nome politeia. Eu até anotei aqui para não esquecer. Politeia, que é a mesma coisa que democracia. O povo tem aí o poder de governo. Então, essas são as 3 formas de governos definidas por Aristóteles como legítimas. Monarquia, o rei é o supremo, o rei tem o poder supremo. A aristocracia, membros da nobreza que têm mérito para estar ali fazem parte do governo. E a democracia ou a politeia, onde o povo que realmente detém o poder de governo. É muito bacana para vocês entenderem a aristocracia. Primeiro, vocês lembram, vem de Aristóteles, uma forma de governo proposta por Aristóteles, e a aristocracia está ligada a mérito. Quem eram os nobres? Pessoas que tinham mérito para ser nobre. Se esse método era certo ou errado para a época, a gente não pode julgar porque a gente não vive na época. Porém, os nobres, que eram os aristocratas, eram pessoas que tinham mérito e agradavam ali o monarca, beleza? Essas são as 3 formas de governo aí legítimas propostas por Aristóteles. Sobre isso, alguma dúvida? Por que o nome Politeia? Perguntaram aqui. Por Você que sabe? politeia? Poli vem, quando nós vamos analisar aí, né, as polis gregas, poli vem de povo, de união de povo, de junção de povo. É um termo grego que não tem uma tradução específica. Vocês vão achar algumas traduções, por exemplo, vocês forem pesquisar a tradução de polis grega. Polis vai falar cidade, cidade, união do povo. Então, poli significa povo e teia seria uma forma de governo, uma governança. Então, governo do povo. É a mesma tradução de democracia. Demo, povo, cracia, governo, propriamente dito. Então, governo do povo. Mais alguma? Peraí. Anteriormente a essa, um aluno perguntou aqui sobre o socialismo e capitalismo, se teria como juntar as ideias do socialismo com as do capitalismo. O companheiro, eu não sei quem perguntou, vixe, meu monitor desligou ali, agora deu bom, ligou de novo. Bati o pé na tomada. Não sei quem perguntou, mas já respondo. Uma união dos ideais socialistas instaurados em uma forma de governo capitalista seria mais ou menos o que a China faz. Mas aí eu te pergunto, será que dá certo? É possível de fazer? Tem países capitalistas, tem países comunistas, tem países como a China que é uma comunista de mercado aberto, mas e aí, será que dá certo? Eu consigo unir uma sociedade capitalista onde visamos o lucro. O único ideal da sociedade capitalista é visar o lucro, e lembro que o capitalismo também é materialista, porque muita gente fala assim, o comunismo é materialista. Não, o capitalismo também é materialista. Eu tenho como juntar uma sociedade que vive em prol do lucro, onde as pessoas vão querer sempre subir, independente do que fazem para subir, para visar esse lucro, num ideal socialista, onde as pessoas vão ter que não viver em prol do lucro, mas sim viver em prol do bem comum. Será que casa bem comum com crescimento em busca de lucro? É meio complexo, e para te responder você teria que fazer essa reflexão. Essa fenomenologia teria que vir de você. A China tenta, mas aí eu te pergunto, a China é um país que, de certa forma, o povo tem um bem-estar? Professor, mas lá na China o povo está desenvolvido, lá a tecnologia é muito
top, tanto que o seu celular, o meu celular é made in China, porém, e o bem-estar do povo que o socialismo prega? Será que lá na China eles vivem esse bem-estar? Precisamos nos questionar sobre isso. E sobre isso, um aluno perguntou qual seria a melhor forma de governo, então, para o Brasil. Pensando nisso. Para o Brasil, aí agora já fica um pouco mais complexo. Eu acho que essa aí eu vou deixar para o professor de sociologia de vocês responder. Porque assim, pessoal, é muito complexo. Aqui no Brasil, eu vou falar agora um pouco como filósofo. Uma frase de Dom Bertrand. Dom Bertrand, para quem não conhece, ele é o príncipe imperial do Brasil, irmão de Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança, que seria o imperador aqui do Brasil, caso o Brasil ainda fosse uma monarquia. E Dom Bertrand é o irmão mais velho dele, então seria o príncipe. Tranquilo? Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand, ao ser questionado se o Brasil deveria voltar a ser uma monarquia, ele respondeu a seguinte coisa, porque Dom Bertrand, na verdade, ele foi questionado se o Brasil era um país que tinha solução. E ele respondeu uma frase linda, 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 e uso ela para responder essa pergunta. Qual seria a melhor forma de governo para o Brasil? O Brasil é um país de dimensão continental, um país que tem uma fauna e uma flora invejável por outros países. O Brasil é um país de um povo bom, de uma cultura boa, de uma comida boa. O Brasil tem um problema chamado política. Porém, o Brasil ainda tem solução. Só que qual seria, então, o remédio para a política do Brasil? O remédio para a política do Brasil seria não mudar a forma de governo. Eu acho que o Brasil, nesse momento, não precisa mudar a forma de governo. O Brasil precisa mudar uma coisa muito simples: o aspecto psicológico do povo. Essa é a frase de Dom Bertrand. Mudança do aspecto psicológico do povo. O que é a mudança do aspecto psicológico do povo? Antes de eu ir lá e criticar o capitalismo, eu ver se eu não estou fazendo aquilo que eu estou criticando. Hoje em dia, nos juízes da internet, nós vemos muito isso, né? Uma cultura do cancelamento, furar uma fila para ir no banco, furar uma fila para pegar o lanche, essas coisas a gente vê. Então, assim, antes de eu querer propor algo, uma forma de governo nova, eu tenho que mudar o aspecto psicológico do povo. E o aspecto psicológico do povo só é mudado na educação, por isso que vocês estão aqui. E espero que ano que vem, quando vocês estiverem na faculdade, aí vocês se juntem aí à UNE, à UBS, que é para lutar realmente em prol de um país melhor, de uma democracia melhor. Borbio, um sociólogo chamado Borbio, ele vai escrever que a cura para a democracia, no caso, o Brasil não precisa mudar de governo, hoje não seria viável, mas então qual seria a cura para a democracia? A cura para a democracia, segundo Borbio, é dar mais democracia à democracia. Traduzindo isso, é dar mais poder ao poder. Eu acho que isso ainda não é viável também, porque democracia é poder do povo. Democracia é poder do povo. E o povo, infelizmente, hoje em dia não tem nem voz nem vez no nosso poder. Então, a solução seria a mudança do aspecto psicológico do povo. Isso é uma opinião minha, o Alisson, filósofo, beleza? Licença. Sim, Toda? pode falar, Felipe. Eu gostaria de abrir um ponto aqui. É que, ultimamente, eu ando estudando a respeito de anarquia, socialismo e capitalismo. Sim. E é notável que essa briga entre a direita e a esquerda, ao meu ver, né, minha opinião, não leva a lugar nenhum, né? No caso, a gente, como você falou, de dar mais poder ao poder, sendo que o próprio STF, hoje em dia, se você fazer qualquer matéria denunciando alguma coisa que eles estão fazendo, já está tendo lei para censura. Então, eu acredito que, por mais que eu acho assim, que a briga entre a direita e a esquerda seja inútil, as pessoas têm que ter a liberdade de expressão, porque essa... Ô, caminhão! Pera aí! Faltou buzinar só. Essa liberdade de expressão, esse livre vai e vem de ideias, pode fazer a gente algum dia chegar num consenso, entendeu? Então, eu não acho que o Brasil ele precisa de mais poder a quem está lá em cima. Eu acho que o Brasil ele precisa de mais dar mais voz para quem tem coisas inteligentes a falar, que muitas vezes são caladas pelas pessoas e pelo próprio Estado. Então, eu estou chegando a uma conclusão assim, pessoal, que não vale a pena tanto discutir, né?
até porque eu não defendo nenhum dos dois lados, eu penso de uma maneira mais anarquista, né? O Alexandre conhece esses pensamentos meus, mas eu penso na democracia como um vai e vem de informação que, por mais que sejam mentiras ou verdadeiras, elas não podem ser censuradas, senão você está dando uma arma nova para quem está lá em cima. Beleza. Qual que é seu nome, companheiro? Felipe. Felipe, eu concordo muito com muitas das coisas que você disse, para não dizer com tudo. Primeira coisa, a briga política, nós temos que entender isso, gente. Isso não é mais filosófico, isso não é mais sociológico, isso não é mais histórico, isso é questão de consciência mesmo. Nós temos que entender que o que está afundando o Brasil e o que está afundando muito o mundo é essa briga entre leste e oeste, é essa briga entre direita e esquerda. Ah, mas se você posta que, por exemplo, eu posto muito. Se vocês forem no meu Instagram parece com o do Alexandre. Criticando o governo quase todo dia. Porque tem que ser criticado. Mas não é porque eu critico o governo atual que eu sou a favor do governo anterior. E não é porque eu critico o governo anterior que eu sou a favor do atual. A briga entre leste e oeste está acabando com a gente. Só que, claro, nós precisamos realmente impor aí, não impor, mas sim demonstrar as nossas ideias sem censura, porque a censura é algo ridículo. Só que o que está ficando muito feio no Brasil é que quando, por exemplo, um cara igual você, Felipe, vai lá e expõe sua ideia. Achei bacana o seu conhecimento aqui, cara. É raro um jovem hoje em dia ter um conhecimento político igual o que você aparentou ter. Só que se você vai lá e põe no seu Twitter, vai lá e coloca assim, eu sou defensor do anarquismo, vai ter 3 tipos de coisa lá nos comentários. Primeiro, gente perguntando o que é anarquismo, gente te criticando, falando que você ou é bolsominion ou é Lula livre. E o outro tipo de gente são pessoas só rindo, fazendo uma gracinha, falando que você tá doido. Então, assim, nós temos que mudar. É por isso que eu falei que precisamos mudar o aspecto psicológico do povo. Enquanto o povo não for um povo intelectual, um povo que realmente quer saber o que é uma democracia, porque hoje em dia no Brasil a gente não sabe nem o que é democracia. Para nós, democracia é de 4 em 4 anos ir lá na urna e fazer bosta. Desculpa a palavra, porque eu empolgo, eu vou falando mesmo. Então, o Alexandre sabe como é que eu dou aula. Eu não dou aula nem calçado, imagina controlar a língua, né? Mas, então, assim, a gente precisa mudar o aspecto psicológico do povo. Não é mais briga entre leste e oeste. Vocês, Felipe, vocês outros, há de concordar comigo. A briga, hoje em dia, está sendo entre norte e sul. Cada vez mais, fazendo uma alusão aí ao mapa global, né? Os países do norte cada vez mais ricos e os países do sul cada vez mais pobres, subdesenvolvidos, salvo exceções. Então, a briga é entre pessoas cada vez mais ricas e pessoas cada vez mais pobres sustentando os mais ricos. Então, nós precisamos mudar o aspecto psicológico do povo. Um aluno ele fez uma pergunta aqui, que eu acho que o comentário do Felipe foi bem pertinente e ele demonstrou um pouco de conhecimento, mas a pergunta do Lala aqui eu acho que vai de encontro com a dúvida de muita gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, dos extremismos, né? Sim. A gente está no momento de extremismo da direita, a gente já teve momentos de extremismo da esquerda. Aí o que ele perguntou foi o que necessariamente é esquerda e direita. A gente, que é um pouco mais velho, a gente tem essa noção meio intrínseca, né? A gente não chega a estudar sobre isso. A gente que é um pouco mais velho, né? Que estudou numa escola um pouco diferente da atual, a gente não estudava isso, né? Mas a gente acaba aprendendo pelo governo, né? A gente entende pelo governo. Mas eu acho que muitos alunos aqui não têm esse conhecimento, porque pegou o fim da Dilma e agora está no Bolsonaro, né? Porque é um pouco diferente a gente falar da Dilma e da esquerda, né? Mas enfim, o que você acha? O que você pode dizer aí pra gente? Assim, como eu disse um pouco mais no início, hoje em dia é muito desvalorizado esses dois termos, direita e esquerda. A direita hoje em dia tem se tornado uma esquerda. É meio isso, assim, ela está fazendo aquilo que a esquerda fazia. Eu gosto muito de, quando eu vou falar disso, eu gosto de citar Geraldo Vandré. Não sei se vocês conhecem esse grande cantor Geraldo Vandré, mas possivelmente vocês vão conhecer uma música dele que fala caminhando e cantando e seguindo a canção.
Tem essa música, tem Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, que eu acho que é a mesma, né? Agora eu confundi aqui. Mas o nome da música é Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores. Depois escutem ela, vocês vão entender o que eu quis dizer. Mas vamos lá, esquerda e direita. Pessoal, esquerda, dentro de uma democracia nós temos pontos de vista diferentes, e isso tem que ser respeitado, como o Felipe muito bem disse, isso tem que ser valorizado, a diversificação, perdão, a diversificação ou a diversidade das opiniões são muito bonitas. A esquerda, ela seria, hoje, dentro do Brasil, um grupo de pessoas que defende uma democracia realmente onde o povo pode expor a sua opinião, onde o povo tem que ser visto como governante e não o presidente ser visto como governante. É o povo que é o governante. O presidente é um representante, porque não tem como milhões de pessoas falarem ao mesmo tempo. Então, a esquerda ela defende esses ideais onde nós precisamos respeitar não só uma elite. Quando eu falo de elite, entenda a elite econômica do Brasil, beleza? Não uma elite aristocrática, mas sim uma elite econômica. O governo, o representante nosso, não pode ser só para essa elite. Também tem que ser para a minoria, tem que ser para todos os lados. A esquerda original dentro do Brasil vai defender isso. Quando que surge a esquerda no Brasil? A esquerda ela vai surgir, pessoal, quando o Brasil vai ter a sua segunda ditadura militar. Vocês sabem que o Brasil já não teve só uma ditadura militar, né? O Brasil ele começa com uma ditadura militar e depois lá em 64 ele tem outra. Então a esquerda ela ganha força ali, quando começa a lutar em prol daqueles benefícios. Claro que não, né? Aquele pessoal que vandalizava e tal e tal e tal. Entendam a questão central da esquerda. E a direita, ela é uma forma de governo um pouco mais visando aí a elite. Eles entendem que se a elite estiver bem sustentada, se nós tivermos empresas grandes, um liberalismo comercial muito bom, se nós tivermos essas questões, aí sim o povo ali, a base da pirâmide estamental do Brasil, ela vai viver bem. Mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê que quanto mais a pirâmide estamental só está visando a ponta da pirâmide e a base ali só está servindo como sustento, a gente não consegue, de certa forma, viver bem. Mas a diferença entre esquerda e direita seria mais ou menos isso. Agora, hoje em dia, no Brasil, o que é direita e esquerda? Esquerda, no Brasil hoje, é o povo que está lutando, de uma certa forma contra o governo atual, e direita é o governo atual. A esquerda sempre seria a oposição e a direita quem está lá no poder. A extrema-direita hoje em dia ela mudou um pouco o conceito da esquerda, né? Ela quer passar para as pessoas que a esquerda é um tipo de governo comunista, né? E não tem nada a ver, né? Mas teve um aluno aqui que fez um comentário muito pertinente, eu acho até, ele nem foi uma pergunta, foi um comentário mesmo. Ele disse assim, ó, essa corrupção não só dos governantes, mas sim de toda a população, impede que o país evolua. No meu ver, a melhor forma para acabar com isso é investir e melhorar a educação. A educação é a base de tudo. Com uma população educada, vamos ver seus frutos na segurança, saúde e finalmente impulsionar o país para o desenvolvimento. E é basicamente isso, né? O que eu acho estranho do governo atual, nem é uma crítica, assim, sabe? Mas o que eu acho estranho é que ele costuma alegar quem luta pela educação ser da esquerda, né? E é estranho isso, porque você pensa só, eu lutar pela educação significa que eu sou da esquerda? Eu acho que isso está errado, né, esse pensamento. Eu acho que lutar pela educação não tem lado político, tem que ser de todo mundo, porque todo mundo tem que ter educação, né? Esse é o que eu penso. Isso que você falou, e o aluno que falou isso, ou aluna, parabéns, muito bom, nota 10 para você, é aquilo que eu falava, né? É a mudança do aspecto psicológico. Vocês querem saber se o governo é bom ou não? Vê se o governo investe em educação. Gente, qualquer pessoa que não quer que você tenha acesso à informação, essa pessoa quer te doutrinar. Qualquer pessoa que limita o seu acesso à educação, essa pessoa quer te alienar. Então, com cuidado. A educação é a base de tudo. Se você está sendo limitado de informação e de educação, abra o olho, porque você está se tornando algo alienado, beleza?
Tenham muito cuidado com isso. E é o que está acontecendo nesse governo atual, né? Cada vez Aparentemente, mais sim. diminuindo as verbas nas escolas, né? Diminuindo as salas, fechando, dificultando de todas as maneiras. Assim, se vocês percebem isso, imagina nós, professores, que recebemos de forma direta tudo isso, né? Por exemplo, para o Estado é muito bom nós estarmos em casa, né? Porque agora eu estou pagando a minha internet, eu estou gastando mais luz, eu estou gastando muita coisa, e o Estado não tá gastando com isso, mas a educação está linda, né? Até porque vocês vão receber uma mochila e um tênis agora em nome do Estado, então isso vai ser muito bom, porque vocês estão usando isso, né? Claro que eu não estou aqui para criticar o governo, né, gente? Longe de mim, estou elogiando aqui a atitude que o governo está tendo. E o mesmo aluno, ele completou agora que, assim, por isso os estudantes são os principais rivais de um governo ruim, né? Eu acho que ele tem razão, também eu concordo com isso. Se unam, pessoal. Na fase de vocês, lá na faculdade, vocês vão se unir à Uni, e na fase de vocês que são estudantes secundaristas, vocês têm a UBS aí, né? Presidenta da UBS, a Rosana, uma jovem totalmente política, que tem uma visão política muito linda. Então, se unam à UBS, porque vocês têm muito futuro. Pelo pouco que eu tenho, menos de 40 minutos que eu estou com a turma de vocês aqui, vocês realmente aí conseguem pensar de uma forma política muito bonita. E isso é muito válido. E eu espero que, assim, que o objetivo da aula de hoje é tentar passar para vocês que criticar o governo não significa ser o governo atual, né? Não significa ser Lula livre, ser de uma direita diferente, ser do contra. Mas, na verdade, isso é o nosso papel, né? A gente tem que lutar para melhorar. A pessoa que está lá, ela é um representante do povo. Então, a gente não tem que concordar com tudo, tá? A gente não tem não é porque a gente escolher um representante que a gente vai, a partir do momento que ele está lá, concordar com tudo. Não, a gente votou, escolheu um presidente, e é assim, né, desde quando finalizou a ditadura. A gente não é porque eu escolhi que eu não vou criticar, eu não vou cobrar, né? O nosso papel é esse, é cobrar. Criticar, às vezes, nem pode ser visto como ruim, né? Porque a pessoa só critica, não faz nada para mudar, né? Eu tomo a liberdade de criticar bastante porque eu estou na educação, então eu tento melhorar, eu tento fazer minha parte. Não é abrangente em várias vertentes assim, mas é o que eu posso fazer, né? Então, por estar na educação, eu me sinto no direito de criticar, sim, porque eu estou tentando fazer minha parte de alguma forma, né? E assim como eu, vocês também têm esse direito, né? Todo mundo tem o direito, né? Porque vocês votaram, a maioria aqui já vota, às vezes vocês já votaram no governo atual ou votaram contra, não é assim que funciona, né? A gente tem que cobrar. Eu acho que o objetivo é esse, né? E Licença, para incrementar esse negócio que vocês falaram da educação, a gente repara muito bem assim uma certa depravação da educação brasileira. Isso pode ser como uma estratégia política para, inclusive, manter eles no poder. E isso não peraí, acontece. Felipe, é que 2 anos. vai encerrar a reunião agora. Aí eu peço que vocês entrem novamente para a gente encerrar, né? Porque não vai dar tempo, já vai cortar, tá? Aí eu peço para a Gabriela Melo mandar a pergunta de novo que eu vou fazer, tá? Beleza, certo? então. Porque essa pergunta é boa, Gabriela. E eu preciso que você Tá faça. bom. Então, vai encerrar, aí eu quero que vocês voltem. É só clicar lá no link de novo, beleza? Tá? Aí o Felipe finaliza o comentário dele, tá? Pessoal, vamos voltar, tá? Não vai tomar mais o tempo de vocês, não, certo?